Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o delegado da 54DP do município de Belfor Roxo, Dr. Luiz Henrique Ferreira. E também o presidente do Conselho Estadual de Segurança, Isaac Lima. Os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a presença do delegado da 54DP do município de Belfor Roxo, Dr. Luiz Henrique. E também com a participação, queria agradecer, doutor, pela sua presença, agradecer a presença do presidente do Conselho Estadual de Segurança, Isaac Lima, obrigado, e também com o nosso comentarista, engenheiro Jorge Mourão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Henrique, a responsabilidade muito grande no município igual Belfor Roxo, ter o senhor dirigindo uma área altamente polêmica, né, que é a questão da segurança e muitas das vezes precisa de um apoio da população. Como é que o senhor avalia o seu trabalho à frente da 54DP? Olha só, nosso trabalho hoje está completando 3 anos e 9 meses à frente da 54DP, né? Então nós sabemos que é uma unidade bastante demandada, nós sabemos o quanto Belfor Roxo tem uma população grande, né? Nós já passamos 500 mil habitantes e durante esses quase 4 anos o esforço que nossa equipe tem feito é muito grande. Nós hoje temos uma dificuldade grande em relação a alguns recursos que não estão chegando. Nós estamos vendo aí que o governo do estado está se esforçando. Temos aí a esperança agora, com essa assinatura desse tratado que foi feito com o governo federal, que os recursos voltem para o nosso estado e novamente seja aplicado na segurança pública, porque existe algo fundamental no estado. A educação ela é fundamental, a saúde é fundamental, mas a segurança não pode deixar de ser. Se nós não tivermos segurança, como é que a criança vai para a escola? Exato. Se nós não tivermos segurança, como é que vai haver investimento no nosso estado? Como é que vai haver produção de emprego? Então a segurança é principal e eu tenho certeza que em alguns momentos ainda vamos ver uma gradativa melhora. Isso é importantíssimo. Agora, Belfor Roxo ganhou um reforço do Conselho, né, Estadual de Segurança, com Isaac Lima. Isaac, como é que você avalia esse trabalho, né, integrado com a delegacia, comando, tem outros órgãos também? Sim, na verdade, o Conselho Comunitário de Segurança, a ESP-19, ele tem um papel de aproximar a sociedade civil das polícias, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Infelizmente, o nosso município ele não possui ainda um Conselho Municipal de Segurança, que teria algumas ações, inclusive mais proativas em relação à segurança pública municipal, mas que com certeza, devido a algumas aproximações de parte até da própria Secretaria de Articulação Política, que tem interesse sim na implantação do Conselho Municipal de Segurança, será mais uma ferramenta agregadora para que o nosso trabalho ele tenha êxito e que as polícias também sejam mais próximas da própria população da cidade. Entendi. Mourão, todo esse trabalho ligado à questão de segurança pública é um fator fundamental para que a sociedade possa, né, ter o apoio maciço dos órgãos, né? Eu estava conversando um pouco antes da tua chegada, com o secretário que teve um compromisso, né, o prefeito Pérez chamou ele, e a gente considerava que a segurança é fundamental para a vida de qualquer sociedade, né? Você vê uma coisa, é uma política hoje aqui do governo, do município, que é um governo que está mostrando resultados, né? O pessoal está trabalhando, de atrair empresas para que se instalem aqui, né? E que gerem empregos e renda para a cidade, para impostos para a prefeitura, né? Agora, você que tem lá do Rio ou de outro estado, você, por que você veio para cá, né? Bom, eu vou porque lá eu vou ter uma área boa, né? Transporte, está na beira de estrada, de arco, posição muito boa de Belfor Roxo.
tem água, tem energia, tem comunicação e tem segurança. Se não tiver segurança, eu não venho. Não é? Esses outros fatores, se não tiver, até a gente vai arrumar depois, né? Mas segurança tem que ter sempre. Senão eu vou botar dinheiro aqui, instalação, trazer gente, contratar gente, e não tem segurança de assim, de não, vou levar susto, um negócio complicado. Outra coisa que eu estava comentando também com eles, a importância da segurança na vida da gente, do Estado, do país e tudo. Uma das maiores indústrias do mundo, você é uma pessoa que lê, você também deve saber isso, é o turismo, né? O que o turista quer? Né? Ele quer um lugar que ele tenha preço justo, né? De hotel, de refeição, dessa coisa, limpeza nos lugares que ele quer visitar. Então, a nossa Rio de Janeiro, nossa área é muito bonito, né? Você já teve, quem viajou um pouquinho, sabe que é um dos lugares mais bonitos do mundo. E segurança, não é? Com certeza. Pô, eu quero pegar minha mulher, gente ir à praia, depois almoçar, dar um passeio, andar à vontade. Senão eu não venho, ainda vou sair falando mal. E isso é tão sério, rapaz, que é uma fonte de recursos maravilhosa. O Renato me falou que ele teve uma cidadezinha aqui de mim, Tiradentes, uma cidade histórica, bonita, interessante. O desemprego lá é zero. Vive do turismo assim, plenamente. Você salta do ônibus lá, do carro já vem um garotinho com o papel do restaurante. Com informações. Te oferecendo para ser teu guia, para te mostrar um pedaço da cidade, não sei o quê. Então, porque tem segurança. Senão você não voltava lá e ia me contar essa história falando mal. Então, Luiz, eu acho a segurança absolutamente fundamental, rapaz, sabe como é que é? E, para quê? Para a gente ter sossego, eu saí da minha casa, fui trabalhar, minha mãe também foi trabalhar, chegar lá, de volta, está tudo no lugar, né? Quer dizer, essa crise, eu acho que a coisa da segurança fica pior no momento como a gente está vivendo, né? De desemprego, né? Muita gente sem fazer, aí o diabo atenta, né? Sei lá, de salário ruim, quem trabalha não recebe também, né? Você sabe como é que o Estado, principalmente, infelizmente, está passando por isso. E aí o teu trabalho fica mais tenso, né, Luiz? Mais difícil, né? É verdade, olha só, gente, o que eu tenho em relação a isso aí? Nós sabemos a importância da segurança pública, foi citada. Se a Baixada Fluminense não tem características de local turístico, o principal aqui seria uma zona industrial, que seja um grande polo industrial gerador de emprego para o Estado, né? As pessoas sabem que a Baixada é um local bom de se investir, tem mão de obra aqui farta, e é um local onde o empresário pode se estabelecer, que vai ter todo um apoio aí, certamente dos governos municipais, né? Mas em relação a essa insegurança que nós estamos vivendo, as pessoas costumam falar diversas coisas, né? A gente sabe que nessa área de segurança, área de futebol, que não falta é especialista, né? No Brasil, principalmente, né? A gente sabe, né? Que se tivesse... Às vezes eu me pergunto, um país que tem tanto especialista, como é que o país está nessa situação, né? Porque, o país dos especialistas. O que eu posso dizer em relação a isso? A gente estudando, trabalhando dia a dia, eu consegui enumerar 4 fatores fundamentais da segurança pública. A gente sabe que a falta de iluminação pública influencia na criminalidade. A gente sabe que a falta de estrutura, do calçamento das ruas adequadamente, tudo isso influencia. Mas a primeira pergunta que eu faço, eles roubam em local durante o dia, por exemplo? A gente sabe que rouba. Roubam na Dutra, onde a pista é lisinha, o asfalto é bom? Sim, eles roubam. Então isso não é fator determinante, isso influencia. O que hoje seria determinante, na minha visão? Eu gostaria de dizer que essa visão aqui é pessoal minha, nada tem relação com a Polícia Civil, não tem relação com a Secretaria de Segurança, é a visão de um delegado de polícia, que já tem quase 19 anos de carreira, que começou a vida como inspetor, como detetive, fui inspetor. Então eu tenho uma noção. Fiz carreira na polícia, né? Um órgão que eu tenho que agradecer muito. Se hoje em dia eu tenho uma casa para morar, eu agradeço a polícia, né? Então, estou dizendo o seguinte, primeiro eu vou numerar. Primeiro fator fundamental, a impunidade. Tá. A impunidade... mas no Brasil não tem impunidade. No Brasil nós temos 620 mil presos atualmente, a 4ª população carcerária do mundo. Então seria um paradoxo muito grande a gente falar que no Brasil existe a impunidade. Existe sim, gente. O que está acontecendo no nosso país hoje? O nosso país hoje tem uma legislação extremamente benevolente. E além da legislação benevolente, as interpretações que as pessoas estão dando dessa legislação ainda é mais benevolente ainda. Então, o que o marginal está percebendo? Que hoje compensa o risco.
Se compensa o risco, o que está acontecendo? Nós temos um grande número de crimes. Hoje a Polícia Civil está registrando mais ou menos 2.000 fatos por dia a nível de Rio de Janeiro. Muita Isso coisa. incluindo roubo, furto, desaparecimento, alguns fatos sem repercussão penal também que existe, né? Então você vê a quantidade de crime que nós temos hoje. Então se você aumenta a criminalidade, consequentemente o que vai acontecer? Vai aumentar o número de presos. É isso que está acontecendo no nosso país. Ah, mas a impunidade não existe sim, gente. Para os senhores terem uma ideia, como a coisa está difícil hoje a polícia trabalhar, o marginal que é flagrado hoje portando um fuzil, uma arma de guerra, Renato, uma coisa aí extremamente destrutiva, que as pessoas ficam toda hora aí distribuindo vídeo, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, você visualiza isso. Essa pessoa que pega hoje com um fuzil, a pena dele vai de 3 a 6 anos de reclusão. Ele é autuado em flagrante e o magistrado, ao receber aquela comunicação de flagrante, ele vai verificar, vai fazer um juízo ali, se vai ou não converter aquela prisão em preventiva, não é verdade? Aí ele faz um juízo de homogeneidade. O que é isso? Ele vai analisar, opa, em caso de condenação penal, essa pessoa ficaria presa? Ele tem que fazer essa análise. Porque não se justifica uma pessoa ficar presa e quando ela é presumidamente inocente, quando foi condenada ainda, e ao final, ao ser condenada, obter liberdade. Isso não existe, não é isso? Então ela faz o seguinte, ela analisa, essa pessoa é réu primária de bons antecedentes, tudo bonitinho, ela concede liberdade provisória. A pessoa obtém a liberdade provisória e vai responder esse processo em liberdade. Ao final, em caso de condenação penal, ela vai olhar lá, na hora de calcular a pena dessa pessoa, que por ela ser primária de bons antecedentes, dificilmente a pena vai ultrapassar os 4 anos. Se não vai ultrapassar os 4 anos, o que vai acontecer? A lei lá, no artigo 44, 43 do Código Penal, ela autoriza o juiz a fazer a substituição. Por quê? Não foi superior a 4 anos e não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Está me entendendo? Entendi. O porte de fuzil não tem. Então, na prática, ele vai pegar essa pena e vai converter em restritiva de direito. Quer dizer, resumindo, a pessoa que foi presa com fuzil... É o mesmo com final, revólver? É o mesmo valor com revólver? Não. Uma pistola sim, uma pistola 9mm, uma 45 sim. E no final ela vai prestar o quê? Prestação de serviço comunitário. Então um crime desse extremamente grave, que é portar um fuzil, ao final a pessoa vai receber Arma de guerra. uma sentença do Estado e vai prestar serviço à comunidade. Isso aí E tá aí, horrível, né? doutor, como é que podia ser feito? Isso não devia ter toda essa benevolência, Não, né? não poderia ter. Então o que eu estou te falando? Uma chuva forte, qualquer balde furado vai encher. Não tem jeito, é o que está acontecendo. Nós temos uma criminalidade muito grande, o marginal percebeu que hoje compensa o risco, porque ele não fica preso. Uma pessoa que é condenada a 6 anos por roubo, cumpre 1/6 da pena, progride de regime, vai para o semiaberto. Então fica muito difícil. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o delegado da 54DP, doutor Luiz Henrique, com a participação do presidente do Conselho Estadual de Segurança, Isaac Lima, os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, nós estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do delegado da 54, doutor Luiz Henrique, com a participação de Isaac Lima, ele é presidente do Conselho Comunitário de Segurança do município de Belfor Roxo, e com os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Eu quero aproveitar, doutor Henrique, queria saber quais são as principais causas de violência urbana que mais se destaca, principalmente aqui na Baixada de Belfor Roxo. Olha só, eu já citei a primeira, né, que é a impunidade, né? A segunda é o desvalor do trabalho. No Brasil, o desvalor do trabalho é muito grande, não é verdade? Então, eu não quero, assim, imaginar que um dia nós vamos seguir o modelo americano de você olhar um comerciário, um frentista, sair do trabalho e ligar uma picape 0 km e ir para casa. Isso para o Brasil hoje ainda é uma utopia, né? Mas nós temos que valorizar essas pessoas que trabalham no comércio, essas pessoas que trabalham como frentistas, essas pessoas que trabalham em banco. Então, Salário digno, né? justamente, olha só, nós precisamos de delegados, de advogados, de engenheiros, sim, de médicos, né? Mas nós não podemos jamais prescindir dessa gente. Agora, por que essas pessoas ganham mal hoje em dia? Às vezes eu me pergunto,
Porque, infelizmente, a carga tributária é muito grande nesse país. O Brasil é o país que mais, que mais se paga imposto. Então, na hora que o empresário vai pagar o salário ao trabalhador, ele já paga uma carga tributária muito grande. E quando o trabalhador recebe o salário dele, ele paga novamente. Os encargos. Né? Os encargos, né? Então, vamos supor que ele receba R$ 1.200, que líquido para gastar sem o tributo, R$ 600. Então, as pessoas não têm renda. Muito alto. Até para você conseguir fazer uma justiça para reeducar as pessoas e conseguirem que ela tenha um novo tipo de vida é difícil, porque o trabalho aqui fora não tem valor. Aí o rapaz trabalha no tráfico de drogas, ganha R$ 1.000 por semana. Falar que ele vai sair dessa vida e vai passar a ganhar 1.000 por mês é muito difícil, não é verdade? Então, Renato, esse aí é o segundo fator que eu falei, desvalor do trabalho. O terceiro é a educação, gente. A educação é fundamental. Eu tive na Costa Rica, que é um país pequeno, que tem um PIB muito menor que o Brasil, que não tem comparação, né? E as pessoas lá, rapaz, têm uma educação, tratam bem o turista, porque me disseram, pelo que eu ouvi falar, que 99% das pessoas que não tem analfabetismo naquele país, é 1% de analfabetismo, porque o governo investe forte em educação. Mas o problema da educação qual é? Às vezes o dinheiro chega e é desviado, às vezes não chega, por quê? É por conta da impunidade. Entendi. Então a educação, a religiosa, a educação familiar, ela é fundamental. Na verdade, as pessoas têm princípios, é muito importante. O senhor é a favor da liberação do porte de arma para a população? Isso aí é um assunto polêmico, está no Congresso Nacional. Foi criado há pouco tempo atrás, já tem bastante tempo, é o chamado Estatuto do Desarmamento. Esse era o título, Estatuto do Desarmamento. Mas hoje, na verdade, essa lei não é mais Estatuto do Desarmamento, é Estatuto do Armamento, porque hoje ninguém fica preso por porte de arma. A prisão hoje, nesses casos, é extremamente temerária, rápida. Então, na delegacia já paga fiança, se for uma arma de calibre permitido. Um revólver 38, uma escopeta paga-se fiança em delegacia. Por exemplo, um revólver calibre 32, uma pistola 380. E os demais casos foi aquele que eu expliquei anteriormente. A pessoa, ao final, dificilmente vai ter liberdade segregada durante um espaço que ela possa refletir e dizer que o crime não vale a pena. Então, na minha opinião hoje, isso é um assunto difícil, mas dar arma para a população toda não vai resolver a questão. A liberação praticamente já existe, né? Pois é. Por essa frouxidão da penalidade. Agora, quer dizer, quer chegar aonde então, né? Pois Você comprava pelo correio, como é lá na América, né? Isso aí não tem. Eu acho que é absurdo. Eles fazem comparação, não é? Sim, com certeza. Que isso, a arma é exclusiva, ou da Força Armada ou da Força de Segurança. E só. Que isso, né? Agora, a bancada da bala no Congresso é poderosíssima, né? É verdade. E eles estão fazendo um lobby enorme para esse negócio ser revertido. Facilitar a aquisição e o pode Mas por que isso? Para se ganhar interesse de mas acho que ganhar o mais principal dinheiro. eles veem esse modelo americano, por exemplo, no Texas, grande parte da população é armada. Mas olha a legislação do Texas. Vai lá você, tira sua arma no meio da rua, aponta para alguém, vê se você não vai ficar, estou dizendo injustificadamente, se você não vai ficar efetivamente preso. Mata alguém no Texas para você ver. Agora aqui no Brasil, nós temos essa legislação aí. O que vai acontecer na prática? Vai ter mais crescimento de poder paralelo, igual já está acontecendo. É pessoas querendo tomar conta da sua rua, tomar conta do seu quarteirão. Lá, até o consumo de bebida alcoólica lá é limitado, porque as pessoas bebem livremente, qualquer hora do dia, na rua, na praia, e não tem essa limitação. Então imagina os senhores, amanhã estão num botequim, estão no bar tomando uma cerveja com seus familiares, o que for, estão no quiosque na praia, qualquer tipo de discussão, as pessoas estão armadas. Todo mundo. E vai ser o quê? Nós já temos hoje 160 mortes por dia no Brasil. Tu acha que é uma tendência aumentar ou diminuir com a liberação de arma? Aumentar. E a bala perdida? Já tem pouco hoje em dia? Vai ser mais pessoas feridas. Então o Brasil primeiro precisa se educar, melhorar essa questão para depois pensar em liberar a arma para o cidadão comum. Doutor Luiz, Isaac, não há uma discussão sobre isso, né? Nos meios de comunicação pouco se fala, vocês que comunicar, a gente que acompanha as coisas se preocupa, devia ter um debate nacional sobre isso, né? Os meios de comunicação evitam de falar, né? Parece que não tem interesse, puxar esse assunto, né? E você é a favor, vocês colocam suas questões. Consulta popular, né? Eu sou contra, eu coloco. Devia ter um debate contraditório, não é, Luiz? Com certeza. Para que a população se esclarecesse, né? Porque isso é um risco muito grande, a insegurança vai aumentar mais ainda. E as pessoas acham que não, que você tem uma arma em casa e vai se defender. Não te dá segurança, é perigo, o perigo aumenta. Pois é. E a arma em casa, a lei já permite você ter a sua arma em casa. O que estão discutindo é o porte para o cidadão comum ir para a rua armado.
Agora, essa é a diferença. eu ia fazer uma pergunta, doutor. Por exemplo, essa questão faixa salarial, todo mundo fala que há uma desproporção muito grande. A Polícia Federal tem um salário, a Polícia do Estado, PM, tem um salário, a Polícia Civil tem um salário, o Guarda Municipal tem outro salário. Não estava na hora de ter uma isonomia para todo mundo ganhar igual e ter esse posicionamento para que o policial tivesse essa condição, até assalariado, para poder dizer o seguinte: eu não vou me envolver em determinadas situações porque eu ganho bem. Não poderia ser feito isso? Um pensamento para que houvesse essa isonomia? Até a questão da corrupção policial, Renato, ela está ligada diretamente à impunidade. Mas não é a impunidade em si do policial, que esse está sendo punido. Nós temos visto aí sucessivas operações da Corregedoria, de outros órgãos, do Ministério Público, prendendo policiais que têm esse desvio de conduta. O problema hoje é que o policial já percebeu que aquele marginal que ele está prendendo, que está arriscando a vida dele, está colocando a vida dele em risco. Já são 102 policiais mortos no Rio de Janeiro, não é verdade? Aquele marginal que ele se esforça para prender não fica preso. Então isso aí é um dos maiores motivos hoje para a corrupção policial, é isso. O policial faz aquela análise e fala assim: rapaz, esse cara não vai ficar preso. Então olha só, se ele vai ficar preso de graça, que fique preso pagando. É isso que está acontecendo. Agora, em relação ao salário, é fundamental a pessoa ter um salário digno, né? Como eu disse, né? Todo mundo tem o direito de ganhar um salário que consiga sustentar a sua família, né? Agora, a dificuldade é que estados no Brasil são diferentes e a segurança pública ela é estadual. Então, a arrecadação de São Paulo é uma, do Rio é outra, de Minas é outra. Se for no Tocantins, já é outra. Se for em Pernambuco, já é outra. Então, fica difícil a gente hoje ter um salário a nível estadual equacionado, né? Essa é a dificuldade. Cada estado paga uma coisa. Paga uma coisa diante da sua realidade, entendeu? Diante da sua realidade. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o delegado da 54DP, doutor Luiz Henrique, com a participação de Isaac Lima, ele é presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Belfor Roxo. Comentário do engenheiro Jorge Mourão. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do delegado da 54DP, doutor Luiz Henrique, de Belfor Roxo, e também com a participação do presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Isaac Lima, e os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Antes, Mourão, doutor, faz aqui uma pesquisa com todos os entrevistados para saber o time de futebol, né, para poder... Quer ver se aumenta a do Flamengo de algum jeito, sabe? Qual o time de futebol do senhor? Sou Flamengo. Aí, tá vendo? Tá aumentando, Mourão. Isaac Lima, time de futebol. Sou Vasco da Gama. Aí. José Monteiro, um abraço, né? É do time. Mourão. Sou botafoguense, preto e branco, né? Você, Eu sou flamenguista. Está aumentando aqui. Eu queria aproveitar, o Isaac, nós recebemos aqui que vai haver o segundo Fórum de Segurança, e o tema é o papel da sociedade na segurança pública, né, que vai ocorrer no dia 19. Queria que tu pudesse falar sobre esses temas, e vários especialistas vão falar sobre segurança, não é isso? Sim. Deixa eu dar só uma pinceladinha aqui. O que você entende por participação da comunidade, né, Ana? Na verdade, o nosso primeiro fórum, ele teve até incentivo do Tenente Coronel Souza, que hoje é comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com o Dr. Luiz Henrique, que são membros natos. E para que tivesse uma integração e se discutisse de forma mais intensa e específica a relação da segurança pública na cidade de Belfor Roxo, foi criado o primeiro fórum. E o sucesso foi maravilhoso, os níveis de discussão eles estão aumentando, a qualidade e a participação do próprio público está aumentando. É uma vez por ano, desculpa. Sim, é uma vez por ano e estamos indo para o segundo Fórum de Segurança, como o próprio Renato citou. Isso vai ser no auditório do Ministério Público, é isso? Sim, será na próxima terça-feira, no auditório do Ministério Público. Que horas? Começará às 8h30 da manhã. Quero inclusive mandar um abraço aqui para o Dr. César Ramposo, do CRAI Duque de Caxias, e também da doutora Carolina Nassif, que é uma pessoa que me recepcionou muito bem, embora tenha chegado agora em julho na nossa promotoria criminal. Um abraço a todos e obrigado pelo espaço mais uma vez. Agora, o Isaac, eu estou colocando aqui, o segundo fórum vai ser aberto, doutora Marta Rocha, não é isso? Sim, é presidente da comissão. 5 palestrantes lá debatendo esses temas. Este ano irei abordar alguns assuntos, até mesmo
por incentivo e apoio do nosso mestre, Dr. Luiz Henrique, e para mim um exemplo na questão jurídica, até porque é uma pessoa que para mim é um exemplo como profissional. Teremos a doutora Marta Rocha, que graças a Deus já confirmou a presença. Teve uma passagem muito boa, né, pela segurança. Sim, é um exemplo, inclusive. É presidente da Comissão Estadual de Segurança Pública na Alerj e Assuntos de Polícia, vai trazer muita coisa boa pra gente. Temos também a nossa coordenadora geral dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, a Major PM Cláudia Moraes, que inclusive vai abordar um tema muito bacana, conto com a presença de todos. Participação social, segurança pública, desafio e possibilidade, né? Sim, tema principal dela. O doutor Luiz Henrique, né? Sim, teremos o doutor Fernando, que é subprocurador na cidade de Belfor Roxo, e vai tratar de um tema também inovador e de suma importância para a cidade. Relação ao meio ambiente com a segurança pública. Sim, por isso da importância da criação do Conselho Municipal de Segurança. E, no caso do quinto palestrante, que sou eu, irei discutir a relação da sociedade e administração pública. É aberto ao público? Sim, é aberto ao público, tem a limitação de vagas. Infelizmente, no ano passado ficou lotado o auditório, foi maravilhoso. Esse ano esperamos, inclusive, até triplicar o público. E quero contar com a presença de todos, para que participem, acompanhem. Estaremos lá. Então vai ser no Auditório Ministério Público, na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2969, São Bernardo. É do lado ali do fórum, né? Sim. O fórum é a antiga prefeitura. E o senhor vai falar sobre os desafios dos assuntos polêmicos de segurança pública, é isso? Exatamente. Basicamente isso que você colocou, né, doutor? Com certeza. Essas questões, né, que você... O senhor tinha falado sobre a questão da violência urbana. O senhor falou 3, faltou uma. Qual é o ponto que faltou? Pois é, eu falei da impunidade. A impunidade gera morte, a impunidade ela gera assoberbamento do serviço público, ela gera corrupção, não é verdade? Ela gera crescimento do poder paralelo. Enfraquece o ânimo. É o primeiro fator da impunidade. O segundo eu falei que era o desvalor do trabalho, né? Explicando o desvalor do trabalho. Do trabalho e do salário. Pois é, muito difícil, né? E a máquina pública tem uma grande responsabilidade nisso, porque essa tributação alta que paga para manter essa máquina pública, infelizmente, cara, ineficiente, né? Falei da educação e o quarto é que falta nesse país um programa sério de paternidade responsável, planejamento familiar. É isso aí. Nós não podemos ter hoje adolescentes de 13, 14 anos sendo mãe, sem a menor estrutura. Eu já vi casa de uma senhora de 27 anos que já era avó. Caramba. Então como é que vai ficar essas crianças? A gente sabe que nossa Constituição ela veda a intromissão do Estado nesse sentido, né? É de livre iniciativa do casal ter lá o número de filhos que eles acham conveniente. O Estado tem que prover meios para ele, né? Mas o Estado pode, através de assistentes sociais, do município que for, né? Orientar. Através de profissionais, dar esse tipo de orientação. A polícia faz isso nas escolas? Tem algum programa para orientar sobre isso? Olha só, a Polícia Civil tem um projeto aí chamado Pacto de Responsa, né? Que ela vai lá junto com a AfroReg, ela vai nas escolas, ela conversa sobre o consumo de drogas, sobre esse tipo de assunto, isso é fundamental, mas é um pequeno grupo. Eu acho que esse projeto, esse programa de paternidade responsável, de planejamento familiar... um projeto especial. Pois é, e a nível municipal, e ter isso como bandeira, porque esse é o futuro, rapaz, porque não adianta a gente trabalhar, e a gente tem que chegar lá, na raiz do problema, e tentar resolver, não achar que a polícia vai resolver com a presença policial, isso é impossível. Olha o tamanho do nosso município de Belfor Roxo. Agora, doutor, por exemplo, com 18 anos... Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e quero dizer a vocês que hoje nós temos a participação do delegado da 54DP, doutor Luiz Henrique, com a participação também de Isaac Lima, ele que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança aqui no município de Belfor Roxo, comentário do engenheiro Jorge Mourão. As entrevistas toda nossa você pode ver também na TV Baixada, canal 2 da NET, ficar ligadinho em toda a nossa programação. Eu queria aproveitar, vou reforçar, né, Isaac, o segundo Fórum de Segurança Pública vai acontecer agora no dia 19. Sim, próxima terça-feira. Né, a partir das 8h30, lá no auditório do Ministério Público, né, na Joaquim da Costa Lima, é isso? Ao lado do batalhão e ao lado do fórum. Isso é importantíssimo, isso daí. Eu queria aproveitar, doutor Henrique,
um assunto polêmico que não tem como deixar de lhe perguntar, né? Por exemplo, a liberação do consumo de drogas, isso resolveria o problema? Em vez de resolver toda essa situação toda vendida nas farmácias, resolveria o problema? Isso é uma questão realmente muito polêmica, né? Mas é interessante tocar nesse assunto. Eu vou dar um exemplo. O que eu sou a favor hoje? Hoje eu sou a favor de uma política definida em relação à droga. Hoje nós não temos uma política definida. Porque hoje o pequeno traficante, conhecido como pequeno traficante, também está sendo condenado e recebendo prestação de serviço à comunidade, restritiva de direito, entendeu? Tem acontecido bastante. E o usuário hoje, dificilmente o policial hoje conduz ele para a delegacia, porque a lei não prevê nem mais privação de liberdade. Ela, pena de multa, admoestação verbal, até falo para os policiais militares, se pegar alguém usando droga na rua, não dá bronca não, tu está antecipando pena, que tem que fazer isso é o juiz, tá me entendendo? Então o que eu sou a favor hoje? De uma política definida. Eu vou lhe dar um exemplo, né? Vamos lá na Indonésia, né? Que tem aquela legislação rigorosa, teve até a execução de um brasileiro há pouco tempo atrás. Eu lhe pergunto hoje, todos os anos, centenas de surfistas vão lá para a Indonésia. Muitos deles consomem drogas, maconha principalmente. Eles levam alguma coisa para lá? Eles se abastecem no próprio país. Eles não levam para lá. Mas o rapaz não tem uma dependência química. Mas vem cá, como é que ele fica um mês lá sem utilizar a droga? Porque ele sabe o rigor que tem lá. Se você for pego lá fumando um cigarro de maconha, vai ficar 8 anos encarcerado. Então uma política, mas isso é desumano. Mas você não vê as pessoas caminhando no meio da rua, jogada, pedindo dinheiro. Tem execução de morte lá também, se eu assistir. O traficante lá é execução. Então, os brasileiros foram pois é, naquele fato lá, o que menos importava para eles era a morte do brasileiro. O que eles estavam interessados era na repercussão que isso vai dar. Não tragam droga para cá, que nós não toleramos. E você vai lá e dificilmente você vai encontrar alguém na rua consumindo droga. Doutor Luiz, teve outro país lá dessa região, nas Filipinas, que também o novo governo entrou, estabeleceu, e passou a régua mesmo, teve execução à vontade, e diminuiu muito a confusão, porque estava uma coisa epidêmica, né? Pois é. O uso e o tráfico e o comércio. Isso é uma coisa muito pesada, né, Isaac? Sim, claro. Muito triste. Mas é uma política definida de combate à droga, não é isso? Exato. Não é o nosso caso aqui. Que aqui nem se liberou, nem se proibiu. Estamos no meio termo. Nessa água aí de salsicha que não resolve nada. Então vamos pensar. O outro caminho, realmente, é você fazer lá a descriminalização do uso de droga. Também é um caminho. Por quê? As pessoas falam assim, então o governo vai fornecer a droga? Gente, eu me pergunto a vocês. O governo hoje, o poder público, é um bom prestador de serviço público? Ele presta bem a segurança? Ele presta bem a educação? Então não adianta falar isso. O que ele tem que fazer? Ele age melhor como fiscalizador. Ele teria que delegar ao particular a distribuição de drogas e criar uma agência reguladora para fiscalizar. Aí seria um caminho. Aí vai criar uma tributação alta no consumo de drogas, tá certo? E com o dinheiro que arrecada, vai investir na prevenção. Tem igual o cigarro? Pois é, vai investir na prevenção. É um caminho também? É um caminho que precisa ser estudado. Que você pode ganhar dinheiro e gerar empregos também com as embalagens que são criadas. Isso eu estou falando em relação à maconha. Entendi. Não estou falando em relação a drogas mais pesadas, que dificilmente vai ter algum controle. Está me entendendo? Então, por exemplo, esse é um caminho a ser estudado, pelo menos, porque vai se fornecer droga para o usuário, agora e a comunidade vai continuar fornecendo, como é que vão ser os preços, onde é que ele vai poder consumir, isso tem que ser tudo estudado. O Uruguai fez isso, mas o Uruguai é um país muito pequeno, não é nível de Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Isso é agora, importante. sua opinião pessoal sobre isso, doutor? Hoje, eu acho que nós não temos ainda estrutura para criar um sistema desse permissivo. Não temos. Assim como em relação lá o porte de arma para o cidadão comum. Isso na minha opinião. Eu acho que nós temos que melhorar a qualidade da educação, aumentar a nossa pena para depois no futuro pensar nisso. Hoje não. Agora, países mais evoluídos em termos de educação, de economia, como por exemplo a Holanda, eles recuaram, a Suíça também recuaram quando tinham feito liberações desse tipo que a gente está comentando, sabe? Eu escutei falar sobre isso. Recuaram, voltaram a restringir e a penalizar, sabe? Né? Porque deu uma grande confusão essa história, né? Mas são países que você tem um outro nível de organização pública, toda né? essa organização, inclusive, essa coisa. Eu não sou a favor. Entendi. Não, inclusive, aproveitando essa deixa, nós temos 3 projetos principais dentro da nossa gestão. A primeira é uma parceria que está tramitando juntamente com o Tribunal de Justiça
que é em relação à justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela vem para tratar mesmo dessas questões de poder, não do exercício sobre, e sim do exercício compartilhado, na forma horizontal. Estamos estreitando com o Tribunal de Justiça, tão logo iremos conduzir isso da melhor forma, inclusive de parte até do nosso juiz de direito da 2ª Vara Criminal aqui de Belfor Roxo, Dr. José Alfredo Marinho. E para esse primeiro ponto, é discutir de forma estrutural a sistematização da própria organização da cidade, seja das autoridades competentes, seja da população praticadora do crime. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do Dr. Luiz Henrique, delegado da 54DP, com a participação do presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Isaac Lima. Os comentários de Jorge Mourão. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do delegado da 54DP, da Polícia Civil, Dr. Luiz Henrique, a participação do presidente do Conselho Municipal de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança, Isaac Lima, os comentários de engenheiro Jorge Mourão. Isaac, essa questão do fórum vai ser fundamental para poder ter uma orientação, né, sobre esse trabalho que vocês estão implantando no município, não é isso? Sim, estamos indo para o 2º mandato. A participação da nossa diretoria, ela consta de membros natos, na pessoa do Dr. Luiz Henrique, como delegado titular, e também do Tenente Coronel Lima, comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar. E a nossa diretoria, ela atende toda quinta-feira, com espaço físico, de 13 às 18 horas na OAB. Quero, inclusive, deixar um abraço aqui para o Dr. Abelardo, presidente da seccional OAB Belfor Roxo. E tocar no 2º ponto, que eu toquei no primeiro. A OAB ali fica do lado do fórum também, sim, né? ao lado do fórum, Rua Tuiuti, números 8 e 9. Que dia que é? Em São Bernardo. Qualquer dia? Toda quinta-feira, uma vez por semana, temos uma ouvidoria lá. Em relação ao 2º ponto, é a criação do Conselho Municipal de Segurança, inclusive faço um apelo aqui ao Poder Executivo da nossa cidade também, à Câmara Municipal. E o 3º ponto e último é que, com o apoio da população, dos meus diretores, e com a participação de todos, que a gente consiga trazer de volta o respeito, a questão do patriotismo, a questão da sensibilidade em relação à segurança pública, porque todos os policiais hoje, eles vieram dessa sociedade, eles são dessa sociedade e precisam ser respeitados por esta sociedade. Então fica um apelo, espero cumprir esses 3 pontos dentro da minha gestão, com o apoio da imprensa. Muito boa a sua iniciativa, quero deixar aqui registrado isso, pela dedicação do Dr. Luiz Henrique. Infelizmente, o nosso Tenente Coronel não pôde estar presente devido a atribuições de trabalho, mas que não faltará oportunidade, assim creio. E Renato, quero contar com a presença de todos na próxima terça-feira, no auditório do Ministério Público. Isso vai ser importante, a participação, nós vamos estar lá presente. Doutor Luiz Henrique, toda essa estrutura lá do seu trabalho, feito da 54DP, tem que ter um trabalho de Hércules, né? E existe também um setor que a população possa entrar em contato, que é o Disque Denúncia, é isso? É o denúncia da unidade, Renato. É o WhatsApp da unidade que as pessoas podem passar suas mensagens, passar as informações. Evidente que nós não vamos ter condições de apurar tudo, mas vamos fazer uma seleção, ver a importância do assunto e vamos agir, com certeza. Então tá, essa denúncia anônima, né? Ela garante da 54DP Zap. O telefone é 99309 8164, 9939 8164, é isso? Agora eu queria que o senhor pudesse, né, 2 coisas. Essa situação toda que o Estado está passando, de crise, né, que está todo mundo falando, e existe uma possibilidade de ter concurso público para a Polícia Civil, para poder aumentar e dar um respaldo 54? Renato, é o seguinte, hoje o efetivo da Polícia Civil está bem aquém do necessário, do ideal, né? Mas nós sabemos a dificuldade que o Estado hoje está passando, financeira. Temos esperança que com esse acordo que foi feito com a União, essa recuperação financeira seja o mais rápido possível. E acredito eu aí que num prazo
acho que de uns 2 anos, nesse período de recuperação, vai ser realizado novamente concurso para inspetor de polícia, para investigador policial, para oficial de cartório, para delegado de polícia, porque, como eu já disse, a carência é muito grande. Município grande, Belfor Roxo, né, Mourão? Isso precisa ter uma infraestrutura. Claro. Né? Agora, eu queria que o senhor pudesse fazer, né, um balanço geral sobre o seu trabalho à frente da delegacia, porque é um desafio. Né? Belfor Roxo, hoje com 27 anos de emancipação, até pouco tempo era considerado o lugar mais violento do mundo. Né? E depois, o esforço tremendo dos governos que sempre estão apresentando aqui a secretaria para poder mexer com o trabalho, mostrar como é que o senhor avalia o seu trabalho à frente da 54 e os desafios. Belfor Roxo realmente é um município grande, populoso. Nós temos aqui, graças a Deus, a sorte de ter a delegacia de homicídio da Baixada Fluminense situada em Belfor Roxo, que, aliás, tem feito um excelente trabalho. Nós temos verificado aí as sucessivas prisões, elucidações de crimes graves de homicídio. Então, nesse aspecto aqui, Belfor Roxo foi privilegiado, né? Agora, em relação ao trabalho da 54DP, o esforço tem sido muito grande. Nós estamos nesse momento complicado em relação à carência de recursos, que novamente eu vou dizer aqui, eu espero que melhore. Em 2015, nós conseguimos ser primeiro lugar na redução de criminalidade da Metacim, da Secretaria de Segurança. Nós conseguimos ganhar esse prêmio de R$ 13.500, que eu espero que em breve seja honrado pelo governo, eu tenho certeza que vai ser. E a minha maior alegria hoje que eu tenho na 54DP, eu costumo dizer isso, que hoje a 54DP é a delegacia do estado do Rio de Janeiro que mais apura roubo. Não, isso é importante saber. Então isso aí é uma coisa que me dá muita alegria, que nós sabemos o quanto esse crime ele é perverso, quanto ele tira a paz do cidadão, né? Aquele cidadão faz a apuração com conclusão mesmo. Com conclusão. Então nós temos a melhor média das delegacias em relação à apuração de roubo. Tanto o roubo de rua, como o roubo de veículo, como o roubo no interior de coletivo. Então o esforço nosso, apesar da carência de recursos, continua sendo muito grande. A equipe está assim, imbuída nesse assunto e nós vamos tocar essa delegacia aí para frente. Isso é importante. Bem, nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Queria agradecer. Mourão, é importante a participação do doutor Henrique e passando para todo que está nos assistindo essas informações. Parabéns, é um esforço enorme. Eu imagino que é uma coisa ruim, né? Complicado, porque é como tem uma figura na mitologia grega chamada Sísifo, né? Que ele foi dado uma pena para ele. Ele pega uma pedra muito grande numa rampa assim de uma montanha, leva essa pedra até o fim, aí a pedra rola de volta. Nossa. E ele pega de novo, leva pedra de volta. Ou enxugar gelo, que é uma coisa mais popular, né? Porque as condições essa é a nossa sensação realmente, que contribuem para a insegurança, né? Para o ambiente de ilícito, de crime, elas são políticas, né? Econômicas, sociais, que quem tem que fazer não faz, e a coisa ficou, o povo fica nessa situação triste que você enumerou muito bem as razões, né? As razões da crise de segurança, né? são sociais, são políticas, o abandono do povo, a falta de trabalho, salários ruins, né? Com certeza. Que vai resultar na violência, que você tem que correr que nem um louco aí com pouca gente. Parabéns pelo esforço e tal, conta com a gente. Tá ok. Isaac Lima. Isaac, parabéns também, Isaac. Obrigado. Nós vamos estar lá dando a cobertura. Vamos lá. Obrigado. Agradecer a sua participação e as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o seu programa, a sua iniciativa, o empenho, não só da minha diretoria, como de todos os envolvidos, como os membros natos, as instituições como a OAB, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, enfim. Peço aqui, faço mais um apelo. A população precisa resgatar a sensação de patriotismo. A população precisa entender que nada se faz sem o apoio da população. O poder emana do povo. É para ele que precisa ser exercido. Obrigado. Tá ok. Doutor Henrique, quero agradecer a sua participação. O programa Municípios em Ação, né, quer colocar à sua disposição para que a população se sinta, né, com um dever de segurança, né, porque é importante, e agradecer a sua participação de poder estar presente aqui passando as informações. Eu agradeço, Renato, agradeço aos senhores pela entrevista maravilhosa, pela paciência que tiveram comigo, meu amigo aqui.
E a gente espera aí que esse programa tenha alcance o maior número de pessoas possível, cada vez cresça mais e o nosso município vá no mesmo sentido, né? Se torne, como eu falei, quem sabe aí um ambiente onde várias empresas vão se instalar e vai gerar emprego, aumento de renda e a gente tende a ver um futuro cada vez melhor, tá? Tá ok, Muito obrigado. Bem, chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Você pode acompanhar toda a nossa programação através da TV Baixada Rio, canal 2 da NET. Quero agradecer a participação de todos. Tenham uma boa semana. Até lá. Um abraço.